refinados, sejam bem-vindos ao nosso novo curso gratuito de Páscoa. Eu sou a Lidiane Kerley da Confeitaria Refinada, sua professora online de confeitaria. E minha gente, vocês não imaginam o quanto que eu estava ansiosa para começar logo esse curso, porque eu sei o quanto essa época é importante para vocês. E é aqui que muitas mulheres vão começar a ter uma renda na confeitaria, mais especificamente trabalhando na Páscoa com os ovos de chocolate. É uma das épocas mais lucrativas do ano, né? E eu sei que quem está aqui nesse curso gratuito de Páscoa, com certeza vai se destacar, vai sair na frente. Então, sintam-se nesse momento aí sortudas por estar tendo essa oportunidade de aprender de forma gratuita esse conteúdo incrível que muitos só ensinam no curso pago, né? Vai ser uma semana de aulas muito cheia de conhecimento, onde eu vou tentar passar aqui ao máximo todo o conhecimento que eu vim acumulando ao longo dos anos, trabalhando com Páscoa, né? Para que você possa aprender de uma forma simples, fácil, né? Eu sei que aqui a gente tem um curto espaço de tempo, mas mesmo assim eu vou fazer o meu máximo para te ensinar tudo o que eu sei, tá? Trabalhar com chocolate é apaixonante e eu tenho certeza que você vai tirar de letra. Mas da mesma forma que eu vou me dedicar ao máximo, eu também preciso do seu comprometimento, tá? Eu preciso que você assista às aulas com muita atenção, anote todas as dicas importantes, faça resumos para você poder assimilar melhor o conteúdo, tá? Se comprometa de verdade em assistir todas as aulas certinho até o final, tá? Porque eu sei que quando chegar no final desse curso, você já vai ser uma expert em chocolates e ovos de Páscoa, tá bom? E deixa eu te contar uma coisa. A cada ano que passa, a procura por ovos artesanais feitos por confeiteiras dentro das suas casas aumenta significativamente. Então você precisa estar inserida nesse mercado que é crescente, né? E pegar aí a sua fatia de faturamento, né? Então não deixa essa oportunidade passar dentro desse curso gratuito. Coloque tudo em prática, tudo que você aprender até aqui, você vá praticando, vai exercitando, tá bom? E se por acaso você não quer vender os ovos de Páscoa, mas quem sabe você quer simplesmente fazer os ovos para sua família, né? Você quer fazer para as crianças da sua casa. Você sabe que comprar ovos de Páscoa para todo mundo sai um pouco caro, né? Então não tem problema algum de você estar dentro desse curso para que você possa aprender a fabricar os próprios ovos de chocolate e assim presentear todos que você ama, né? Então, gente, não fiquem com medo achando que esse curso é super difícil, que você não vai conseguir colocar em prática, que não dá para trabalhar com chocolates em lugares quentes ou que de repente o investimento é muito alto para começar. Nada dessa negatividade, tá, minha gente? Ó, manda esses pensamentos para bem longe, você tá no lugar certo, tá? Você vai poder ver na prática o quanto que fazer ovos de chocolate dentro da sua cozinha é super possível, é super fácil, né? Você vai ver que dá para começar mesmo sem ter experiência, mesmo se você não tem certos utensílios, né? Vai poder começar completamente do zero, tá? Esse curso ele serve tanto para quem tá no início, para quem tá começando, para quem nunca derreteu um chocolate na vida, quanto para quem já faz Páscoa há alguns anos e quer aprender novos recheios, novas cascas, novas técnicas, tá? Esse curso é um curso para todos. E se esse é o seu primeiro curso comigo, então deixa eu me apresentar com um pouquinho mais de calma agora. Eu sou a Lidiane Kerley, professora de confeitaria desde 2017, com mais de 7.000 alunos online e mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. E o meu intuito com esses cursos gratuitos aqui é ajudar a maior quantidade de mulheres que eu puder a transformarem as suas vidas aí através da confeitaria. Porque o que eu quero mesmo é poder mostrar que dá para ter uma renda na sua casa, ao lado da sua família, fazendo o que você ama, tá? E antes da gente começar o nosso curso gratuito, eu quero pedir para que você deixe o seu like. Se você estiver vendo essa aula através aqui do meu canal do YouTube,
Então deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa também o sininho das notificações, porque além dos cursos gratuitos, eu sempre trago muito conteúdo para vocês semanalmente aqui no canal. Então eu tenho certeza que você vai poder aproveitar bastante. E se você já é um inscrito aqui no canal, então eu vou te convidar a me seguir lá no Instagram, que é confeitaria_refinada. Lá você vai aproveitar um conteúdo diário, vai poder ver dicas, vai poder ver conteúdos exclusivos no feed. Então tenho certeza que você vai gostar. Me acompanha por lá também, assim você vai ficar sabendo de tudo em primeiríssima mão. E é claro, não deixe de compartilhar essa aula para alcançar mais vidas e abençoar aí a vida de outras mulheres, tá bom? Que não tiveram a oportunidade de estar aqui. Bom, sintam-se em casa, anotem todas as dúvidas que nós estamos prestes a começar. E nesse momento eu quero que você deixe o medo e a insegurança de lado e foque apenas no seu aprendizado, tá? Mas, afinal de contas, o que nós vamos aprender aqui nesse curso de Páscoa? Vamos ver qual é o conteúdo na prática? Bom, gente, eu preparei aqui, né, um conteúdozinho para nos auxiliar, para ficar mais ilustrado para você sobre tudo que a gente vai aprender aqui no curso de Páscoa, tá? Ó, hoje, que é segunda-feira, nós vamos aprender sobre planejamento da Páscoa, calendário, formas, tipos de chocolate, recheio de Ferrero Rocher e um bombom de Ferrero Rocher. Então, para quem está começando, essa primeira aula aqui, ela vai servir mais como um norte para você, tá? Para você conhecer, se familiarizar com tudo que você vai precisar fazer e executar durante a Páscoa, tá? Então, nós vamos passar por tudo isso aqui. Na terça-feira, a gente vai aprender um pouquinho sobre cardápio. Nós vamos falar e ensinar um pouquinho também sobre os testes que você precisa fazer antes de começar. Vamos ver na prática o derretimento dos chocolates e das coberturas. Vamos aprender a fazer as temperagens, a moldagem e também nós vamos fazer uma ganache de morango e um inhabenta de leite ninho. São os sabores mais vendidos na Páscoa, tá? Então você não pode perder essa aula de terça-feira. Na quarta-feira nós vamos aprender sobre fotografia, precificação, divulgação e nós vamos montar 3 ovos. O ovo sensação, o ovo ferreiro e o ovo de leite ninho, tá, gente? E aqui, ó, nós vamos ter também a abertura do Refinados 3K na quarta-feira, tá? Vamos lá para quinta-feira. Qual será o conteúdo da aula de quinta-feira? Vamos aprender a fazer as compras da Páscoa, o armazenamento das cascas dos recheios. Vamos falar também sobre as embalagens e vamos aprender mais receitinhas. Vamos ter uma ganache surpresa, que eu coloquei aqui, não coloquei o sabor, porque vai ser uma ganache surpresa. Vamos aprender também o ovo trufado, que é diferente a técnica de fazer o ovo de colher, tá? Passando, vamos para a sexta-feira. O que nós vamos aprender na sexta-feira? Como fazer e realizar as nossas entregas. Vamos aprender também a fazer um ovo infantil, os mini ovos de degustação e teremos o encerramento do nosso curso. Olha só quanto conteúdo maravilhoso para que você possa realmente aprender e ter uma Páscoa lucrativa. Tem alguma dúvida que vai ser o melhor curso de Páscoa da vida e o melhor, né, que é tudo isso gratuito. Bom, primeiro tópico, né, da nossa aula é a gente falar um pouquinho sobre o planejamento para a gente fazer a nossa Páscoa realmente ser lucrativa. Não dá para simplesmente a gente chegar e falar, vou fazer ovos de chocolate da noite pro dia, sem me planejar, sem saber onde eu quero chegar, sem saber para que público eu vou vender. Então, se você vai começar dessa forma errado, com certeza os seus resultados vão ser frustrantes, tá? Então, para que você tenha uma Páscoa plena, para que você realmente atinja os seus objetivos, é importante que você comece a se planejar para sua Páscoa, tá? Então, primeiro de tudo, a gente precisa estar afiada no calendário da Páscoa, né? Então, o primeiro tópico aqui seria o nosso calendário de Páscoa. Por quê? A cada ano,
muda, né, a data da Páscoa. Então não é igual como, por exemplo, no Natal, onde você sabe que é dia 25 Natal e as suas entregas têm que ser feitas até aquela data, até o dia 24. Não. Na Páscoa todo ano muda, então você sempre vai ter que fazer uma análise do seu calendário. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais durante essa aula aqui sobre o calendário, então por isso que eu não vou me aprofundar tanto, mas é importante que você saiba quando você vai começar a produzir os seus testes, quando você vai fazer a fotografia, quando você vai começar a produzir as cascas, quando você vai começar a produzir os seus recheios. Então, para que você saiba de tudo isso, você precisa sim saber estar afiada nas datas, né, no calendário da Páscoa. Então, quando você tiver definido já na sua agenda todas as datas, né, que você vai aprender a fazer essa definição mais à frente dessa aula aqui, então vai ficar mais fácil pra gente separar quando vai ser feito cada coisa, tá? Mas o segundo tópico muito importante, e esse você já até está fazendo, que eu vou colocar aqui agora, ó. Você precisa ter um tempo de estudo na Páscoa. Por quê? Porque todo ano aparecem coisas novas e para você surpreender o seu cliente, é necessário que você sempre traga alguma novidade. Seja novidade num sabor de recheio, ou num tipo de casca, ou num tipo de ovo, enfim. E para isso acontecer, para que você sempre possa trazer essa novidade para o teu cliente, você precisa estudar. Então, esse períodozinho entre, dependendo ali de quando for a Páscoa, mais uns 2, 3 meses, 4 meses antes da Páscoa, a gente consegue esse tempo para estudar, para ver as tendências do mercado, e isso é muito importante. Quem fica somente repetindo as mesmas coisas que fez um ano, repete ano que vem, repete no outro ano, repete, vai chegar uma hora que você vai ser esquecido para o teu cliente, porque o cliente, ele sempre está em busca de novidades. E outra coisa, o fato da gente ter sempre que estar buscando, batalhando espaço no nosso mercado, faz com que a gente sempre queira evoluir. Por quê? As grandes marcas, elas têm canais de divulgação que a gente hoje pequeno, começando pequeno, não tem. Talvez vamos ter? Talvez sim. Mas hoje não temos. Eles divulgam, né, na rede de televisão, eles divulgam na internet, eles pagam muito caro em anúncios para que realmente a mensagem da marca chegue em todo lugar. E nós, como estamos começando pouquinho, pequenininho, às vezes a gente não tem esse poder de fogo. Então a gente precisa sempre tá trazendo novidade para que a gente possa ofuscar um pouquinho, né, o brilho das grandes marcas e ganhar o nosso espaço. Quando a gente tá nessa fase aqui de estudo, eu não quero que você estude apenas receitas, tá? Você precisa estudar outras coisas, você precisa estudar seu público, você precisa estudar o mercado, você precisa estudar o valor das coisas, quanto está sendo cobrado hoje, a matéria-prima, os chocolates. Eu preciso estudar tudo que envolva a Páscoa, não somente a parte de receita, tá? A parte das novidades, mas também toda a parte do negócio Páscoa, tá bom? Eu preciso ver quais são as estratégias que eu vou usar. Então, durante esse período, que geralmente são 3, 4 meses, saiu do Natal, a gente já começa a estudar pensando na Páscoa, tá? E aí a gente já vai para o nosso terceiro tópico, que é a gente estudar não, é a gente definir, ó. Nós vamos definir o produto. Por quê? Porque dentro do mercado, né, de ovos de chocolate, a gente tem diversos produtos. A gente tem ovos simples, ovos trufados, ovos de colher, a gente tem os ovos de corte, a gente tem os ovos infantis, ovos gourmet, ovos de todo jeito. Não adianta ou não tem necessidade da gente querer trabalhar com tudo de uma vez só. Eu já fiz isso, de começar a trabalhar com tudo, de todos os tamanhos, de todos os jeitos, e eu confesso pra você que foi uma loucura muito grande que eu fiz, porque eu me atrapalhei muito, eu permitia demais para os meus clientes, isso acabou me prejudicando, porque demanda um trabalho muito grande, né, e algumas encomendas eu cheguei a não conseguir entregar.
Então, meu conselho para você, nessa fase que você vai definir o seu produto, escolha 2 ou 3 produtos no máximo, categorias, né, de produtos, que tenham uma boa saída. Ovo de colher é disparado os ovos que mais são vendidos, né, seguidos pelos ovos trufados e pelos ovos infantis. Então você escolha dentro da sua gama de acordo com a tua clientela, do que eles gostam. Se você já fez uma Páscoa, você tem esse dado. Se você não fez nenhuma Páscoa ainda, vale a pena você mandar uma pesquisa para os teus clientes, para os teus futuros clientes, para que eles votem no que eles mais gostam. Você pode fazer essa pesquisa através do story do Instagram, ou você pode mandar mesmo lá no WhatsApp do teu cliente. Olha, responde rapidinho aqui esse formulário para que eu possa te conhecer um pouquinho melhor. E aí você pergunta para o seu cliente o que ele gosta mais, para você já ir para um produto mais certeiro. Se você quiser escolher apenas um produto para começar, e eu aconselho assim, se for a sua primeira Páscoa, pode ir só com um produto. Vai com ovo de colher, que é muito fácil de fazer e tem uma aceitação boa, e aí você não vai se atrapalhar tanto na hora de produzir esses ovos, tá? Na hora de armazenar, na hora de entregar, você vai estar com uma coisa só para você focar. Então, definir o produto que você vai trabalhar é muito importante. E outra coisa, quando você vai definir o seu produto, você também já tem que ter definido o teu público, né? Por quê? Porque você pode trabalhar com um produto que é um pouco mais caro ou um produto que é um pouco mais acessível, dentro da mesma categoria. Por exemplo, ovo de colher. Eu posso trabalhar com ovo Ferreiro Rocher, que é um pouco mais caro, ou eu posso trabalhar com ovo de brigadeiro, que é um pouco mais simples. Mas eu ainda posso trabalhar com brigadeiro gourmet belga, ou eu posso trabalhar com ovo gourmet nacional. Então, tudo isso eu vou ter que avaliar o meu cliente, a minha clientela. Não adianta eu querer trabalhar com Calebu ou com Master Martini, que são produtos importados, né, que tem um valor um pouquinho mais alto, e oferecer para o meu cliente que não tem condição de pagar, né? Você não vai vender. E aí você vai achar que a culpa é sua, e na realidade não é. Você só escolheu mal o produto relacionado ao teu público, ao público que você tem naquele momento, tá? Então a gente precisa fazer essa análise para não ser um tiro errado, para ser um tiro certeiro, tá bom? Depois que a gente definir o produto, a gente precisa iniciar a nossa, é muito importante essa fase aqui, onde a gente inicia a nossa produção e testes. Não dá para sair testando e nem produzindo nada que você não vai vender, porque senão você vai ter um prejuízo. Então, após definir o seu produto, aí sim é que você vai começar a produzir e testar. Tem muita gente que não quer produzir e testar e quer começar a vender. Tem muita aluna aqui que quer o caminho mais fácil, que é o quê? Pega as fotos da professora, joga na internet. Ah, professora, mas eu vou colocar lá na legenda que as fotos são suas, é somente para ilustrar. Mas, gente, isso já vai afastar você do seu cliente. Isso já vai fazer com que você perca autoridade perante o seu cliente, porque ele quer ver o que você produziu, não o que você aprendeu, entendeu? É importante sim para o cliente saber que você está se aperfeiçoando, que você está aprendendo, mas na hora de ver, ele quer ver o que você fez. Então, não adianta vocês quererem fazer um cardápio de Páscoa, começar a vender Páscoa, sem produzir e sem fazer testes. Só que como você já definiu o tipo de produto que você vai fazer, você não vai sair gastando material e fazendo todo tipo de ovo. Não, você já sabe o que você vai produzir. Então você vai apenas produzir para que você possa testar como que na sua casa vai ser a questão da validade daquele recheio, como que vai ser a questão do armazenamento, né? Com qual tipo de chocolate, aquele chocolate, ele suporta a temperatura ambiente da sua cidade? Como que funciona isso? Você só vai saber na prática, você só vai saber no teste. Inclusive, quando eu fiz os meus testes, eu fiz não com ovos de Páscoa grande, eu fiz com pequenas trufas. E é o que você pode fazer também. Você pode sim fazer um grande, né? Porque você vai precisar. Mas com o restante, você não precisa produzir vários ovos com uma receita.
né? Você faz pequenas trufas para você dar de degustação, inclusive, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas é importante que você não pule essa etapa, tá? Mesmo você tendo feito o curso, é importante que você faça a produção e o seu teste. E essa produção, ela tem que ser feita exatamente de como vai ser o seu cardápio, tá? Se você vai oferecer ovos de 250, então faça um ovo de 250. Se você vai fazer tamanhos maiores, faça pelo menos um ovo no tamanho maior. E assim por diante. Tem que ter pelo menos um produto feito do que tem no seu cardápio, tá bom? Vamos lá. Pro quinto tópico, onde a gente vai precisar definir, ó, preço, né? Divulgação e foto. Ao longo das nossas aulas, você vai ver de forma aprofundada, né? A gente fazer uma precificação, a gente falar mais aprofundado sobre a divulgação, fazer fotografia na prática. Você vai ver ao longo das nossas aulas. Mas aqui eu tô passando um geralzão, porque tudo isso tá dentro do planejamento, tá? A gente precisa saber que sem a precificação correta do nosso produto, nós não vamos ganhar dinheiro na Páscoa. Nós vamos trabalhar de forma absurda, mas o dinheiro que é bom, ele não vai vir. Por quê? Porque a gente não fez a precificação. Então, quando eu falo precificação, o que serve para mim aqui, a minha precificação, se eu precifiquei o ovo de inhabenta, essa mesma precificação não vai servir para você. Você não vai poder pegar o valor total ali que eu vou vender e aplicar no teu produto, porque não vai dar certo, porque você não sabe não. Com certeza não foi os mesmos preços que eu paguei aqui que você pagou aí. Então é importante que cada um faça a sua precificação. Aqui nas aulas você vai aprender na prática como precificar, mas não acho que vai vir mamão com açúcar assim, eu não vou precisar fazer nada e a minha precificação vai estar feita. Não. Se você quer realmente vencer na confeitaria, você precisa saber fazer a precificação, saber fazer na prática, sem preguiça. Todo mundo consegue aprender e eu vou ensinar, tá bom? Mas é importante que você precifique para que você saiba não só por quanto você vai vender, mas se o seu cliente pedir algum tipo de desconto, você sabe até quanto você pode dar de desconto para aquele cliente. Você sabe exatamente quanto você precisa de cada produto para investir no seu material, para comprar os insumos, né? Então você consegue se planejar de acordo com as encomendas que você vai ter. Então é importante muito a precificação. A divulgação e a fotografia são coisas que muitas pessoas às vezes acham que não é tão importante, mas é de suma importância, principalmente a fotografia, tá? Por que vocês acham, vocês já devem ter observado isso no mundo aí fora, que às vezes o produto de fulana nem é tão bom, mas o marketing dela é tão bom que ela vende muito? Então, é justamente isso que você precisa fazer, você precisa trazer para a sua empresa, para você. Você precisa tirar boas fotos. E quando eu falo tirar boas fotos, não estou falando de, às vezes, se você tem dinheiro para pagar um profissional para fazer isso, ótimo. Mas se você não tem, não se preocupe. Dá para tirar boas fotos usando o celular que você tem em casa. De repente, o celular que você está assistindo essa aula agora. Dá para você tirar boas fotos, é só você saber alguns truques que a gente vai aprender ao longo dessas aulas, tá? Pode ficar tranquilo em relação a isso. E a divulgação, ela também é muito importante. Muitas pessoas acham que, eu já postei lá no Instagram, não vendeu nada. A culpa então é do Instagram? O Instagram tem que vender para você? Não. Nada disso, gente. Não adianta postar uma vez. Não adianta chegar uma semana antes da Páscoa e falar, tô fazendo ovos, tá aqui minhas fotos. Não, não é assim. A gente precisa gerar um desejo no nosso cliente. Isso começa muito antes da Páscoa. Isso começa quando a gente tá comprando chocolate, quando a gente tá fazendo os nossos primeiros testes. A gente já começa a
informar para a nossa clientela que nós vamos trabalhar com Páscoa, né, com ovos de chocolate. Então é importante que você trabalhe com cuidado a sua divulgação, para que você não chegue em cima da hora achando que vai ter encomenda, que isso não vai acontecer. Então vamos ter uma aula de divulgação onde eu vou poder passar isso com mais calma para você, da mesma forma que nós vamos ter a aula de fotografia, tá? Quando a gente já definiu o preço, divulgação e foto, a gente tem que ir para a parte da execução. Por quê? Porque depois que você divulga, é natural que comece a chegar as encomendas. Se você fizer essa divulgação da forma correta, você vai ver que vai começar a chegar as encomendas. Então você precisa estar afiada para fazer a execução dos seus ovos. Por quê? Muitas pessoas, elas compram os ovos para presentear muito antes da Páscoa. Então você consegue já ter uma renda nos meses, né, nas semanas que antecedem a Páscoa. Então você precisa saber como que você vai executar esses ovos. Você tem algum espaço na sua casa para poder armazenar as cascas? Você tem algum espaço para você poder congelar os seus recheios? Para que você ganhe tempo, né? Você tem algum espaço que seja fresco, que não seja tão quente, onde você possa montar os seus ovos. Ovos de colher, vocês vão ver mais na frente, eu gosto de guardar na geladeira. Então você tem um espaço na sua geladeira, até quantas encomendas você pode pegar, né? Qual é a sua capacidade de armazenamento? Tudo isso você precisa saber, fazer um estudo antes, para que você não passe perrengue. Você pegue 500 ovos, mas você não tem a capacidade de armazenar esses 500 ovos na sua casa. Então, às vezes é melhor que a gente pegue pouca encomenda, mas que a gente dê conta de produzir, de armazenar, de guardar, do que a gente pegue mais do que a gente possa produzir. Nem sempre as encomendas elas estão relacionadas somente ao volume, mas à qualidade em que a gente realiza isso. Qualidade em que a gente entrega para o nosso cliente, tá? É importante também, ó, que a gente se planeje para fazer as compras e a produção. As compras que a gente faz, ela vai ser de acordo com as encomendas que a gente recebe, certo? Porém, se você já tem um dinheiro guardado, você consegue prospectar essas compras. Você consegue comprar com o seu dinheiro, né? Tendo ali em mente, mais ou menos, a meta que você quer vender. Então, você vai comprar de acordo com aquela meta para você começar a produzir, independente das encomendas. Por quê? Muitas encomendas, elas só chegam em cima da hora. E não dá pra gente esperar até chegar próximo da Páscoa pra gente fazer as nossas compras. A gente tem que se antecipar para pegar bons preços e boas ofertas. Então, para isso, às vezes, vai sim ser necessário que você tire um dinheiro de investimento próprio para que você possa efetuar as suas compras da produção, tá? Mas isso não é uma regra. Dá para trabalhar também conforme for chegando o dinheiro das encomendas, tá? Quando a gente fala em compra, basicamente o que você compra são chocolates e leite condensado. É a sua maior matéria-prima, né? Porque eu uso leite condensado para fazer os recheios e o chocolate para fazer as cascas. Então, basicamente, assim, são esses dois ingredientes que você vai usar em maior quantidade, fora as embalagens. Quando você tem uma meta de venda, você já compra aquela determinada quantidade de embalagens, porque você só vai poder entregar aquele X que você comprou, né? Porque é muito natural quando chega perto da Páscoa acabar o estoque de embalagem nas lojas. Se você então tá pensando em comprar assim de pouquinho em pouquinho, é para você ficar um pouco esperto em relação a isso, as embalagens, porque provavelmente você pode ficar sem. Então é muito melhor comprar com um pouquinho de antecedência, mesmo que a gente compre e vá comprando aos pouquinhos, mas comprar com um pouquinho de antecedência para não ficar sem, tá bom? Quando vai chegando mais um pouquinho mais próximo, né, a gente começa a pensar nas montagens. E a gente começa a pensar nas entregas também. Se a gente falar um pouquinho sobre as montagens, é a parte mais fácil, porque você vai ver durante o restante das aulas
como que você vai fazer para você produzir as suas cascas, com qual antecedência você vai produzir as suas cascas, os seus recheios. Então você vai ver que a parte de montagem é a parte mais tranquila. Não é a parte que a gente acha, né, quando vai chegando próximo, é a parte onde a gente fica mais desesperado. Só fica desesperado quem não se planejou. Quem se planejou vai estar com tudo isso pronto para fazer uma montagem tranquila, tá? Em relação às entregas, eu já trabalhei com entrega de ovos de Páscoa e eu confesso para vocês que para mim a melhor opção é que o cliente retire na minha casa, ou que de repente eu mande por um motoboy ou um Uber que tenha ar-condicionado e que vá fazer somente aquela entrega, não vá fazer várias. Porque já trabalhei entregando vários ovos de uma vez só e é natural que um ou outro acabe quebrando ou acabe derretendo e aí a gente tem que refazer o processo e não dá muito certo. Então, eu prefiro hoje trabalhar com as pessoas retirando na minha casa ou pagando um Uber que vai entregar somente aquilo ali, sabe? Que não tenha outras coisas para fazer naquela rota ali para acabar não demorando. Porque o ovo é um produto sensível. Então, não dá para ficar chacoalhando, né, o tempo todo, não dá para ficar girando a cidade inteira, porque vai acabar danificando e você vai ter que refazer, tá certo? Então, gente, ó, tá vendo que no planejamento não é só decidir fazer ovos de Páscoa, você precisa passar por todas essas etapas aqui para que você tenha uma Páscoa realmente lucrativa. Senão, você só vai ter dores de cabeça e não é isso que a gente quer, né? Como eu estava falando, nós vamos falar um pouquinho, vou mostrar um pouquinho para vocês sobre o calendário, como você vai se programar, né? Essa Páscoa aqui que eu estou mostrando nesse calendário aqui, ela vai acontecer no mês de abril, né? Então, a gente já começa a se programar, ó, em fevereiro, tá? Eu anotei todas as datas certinhas aqui, ó, para você poder mais ou menos saber o que você vai fazer nos períodos, tá? Eu anotei aqui mais ou menos o que você vai precisar fazer, né, para se antecipar nesses períodos. Então, ó, 40 a 50 dias antes da Páscoa, o que você começa a fazer? Você começa a estudar qual produto você vai vender, certo? Você começa a fazer os testes, as fotos, a precificação. Isso aqui você começa a fazer 40 a 50 dias antes do dia da Páscoa, certo? De 30 a 40 dias antes, o que você faz? Você faz o cardápio, você faz a sua meta de vendas e você faz as suas compras. Não se preocupe que ao longo das nossas aulas nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre cardápio, meta, compra, tá? Aqui é mais para você se situar no calendário. O que você faz 20 a 30 dias antes da sua Páscoa? Você vai começar a preparar o seu menu digital e as suas artes, certo? O menu digital é o cardápio digital, é aqui 20 a 30 dias antes que você começa a pegar as suas encomendas, tá? E aí você começa também a fazer as suas artes de divulgação, como arte de encomendas abertas, arte com as fotos dos produtos que você vende, arte de promoção, caso você tenha, arte de... Enfim, você vai fazer as artes necessárias para que você possa divulgar o seu produto, juntamente com o menu digital. Isso 20 a 30 dias antes da Páscoa. 10 a 20 dias antes da Páscoa, você vai começar a produzir as suas cascas e os seus recheios, certo? Nesse período aqui, 10 a 20 dias antes, é suficiente para você começar a produzir de forma tranquila, tá? Na semana da Páscoa, você vai fazer somente a montagem e a entrega.
A montagem geralmente é algo que é super rápido de fazer, tá? Então, na semana a gente faz a montagem e a entrega. Porque como os ovos têm uma durabilidade boa, então não precisa você entregar no domingo de Páscoa. Você pode entregar na semana da Páscoa. Conforme vai ficando prontas as encomendas, você vai fazendo as entregas. E aí, muita gente acha que chegou na Páscoa, a gente para de trabalhar. E não, a gente não para, ó. Até 15 dias após a Páscoa, você pode vender os ovos de Páscoa que sobraram, que não teve uma boa saída. Você pode usar as embalagens que ficou encalhada. Então, até 15 dias após a Páscoa, sim, você consegue fazer o pós-Páscoa, né? Você pode fazer aqui, ó, trabalhar com o pós-Páscoa. Sempre tem aquelas pessoas que não conseguiram encomendar, que ficaram sem agenda, né? Que você não conseguiu atender, ou aquelas pessoas que esqueceram de alguém para presentear e elas vão usar esse período aqui para te encomendar e você vai conseguir ganhar um dinheiro a mais aí com isso, tá? Então, quando a gente visualiza, quando a gente faz isso aqui no calendário, quando a gente pega todas essas datas aqui e a gente traz aqui, ó, do calendário, fica muito mais fácil da gente identificar, tá? Vou colocar aqui pra vocês, ó. A Páscoa vai ser no dia 17, domingo de Páscoa, certo? Então, baseado no que a gente falou, do dia 17 até mais ou menos aqui no dia 30, a gente faz o pós-Páscoa, né? Eu fiz até uma artezinha aqui, uma arte não, né? Até escrevi aqui, pra você ter mais ou menos, ó, tudo prontinho, tá? Ó, no dia 21 de fevereiro, a gente vai fazer a definição do produto. Então, você vai pegar o seu calendário, isso aqui vai mudar. Isso aqui é de acordo com uma Páscoa, mas a cada ano vai mudar, tá bom? Então, ó, no dia 21 aqui de fevereiro, de acordo com aqueles prazos que a gente colocou aqui, eu vou definir o meu produto, certo? Ó, aí do dia 22 a 24, eu vou fazer os testes de produção, ó, no dia 22 ao dia 24. Eu tenho 3 dias para me programar, para fazer os meus testes. Eu já estudei, eu já sei mais ou menos o que eu quero trabalhar. Então, eu tenho 3 dias para fazer testes de produção, tá? Do dia 25 ao dia 26, eu faço fotos. Por quê? Aqui eu já tenho os meus produtos prontos. Então, eu vou usar aqui, ó, dia 25 e dia 26, para fotografar esses produtos que eu já fiz e que eu já sei que vão ficar no meu cardápio. Então, eu vou usar esses mesmos produtos para fotografar, certo? Domingo, como é muito tempo antes da Páscoa ainda, a gente não precisa trabalhar nesse dia. No dia 28, do dia 28 a 1 de março, aqui já entramos em outro mês, eu vou fazer a precificação, ó. Então, dia 28 ao dia 1, eu coloquei 2 dias para que você possa precificar todos os seus produtos. É tempo suficiente, tá? Para que você possa precificar e aí não ficar chutando preços, tá? Então é muito importante, coloquei 2 dias, mas você pode fazer até antes. Ó, aí do dia 2 ao dia 5, eu coloquei definir o cardápio. Ó, do dia 2, então eu tenho 2, 3, 4 e 5 para definir o cardápio, né? Para fazer o esboço do cardápio, quais são os sabores de ovos que eu vou trabalhar, vai ter quantos sabores, quais são os tipos de ovos, tudo isso a gente vai definir durante esse tempo. Então veja que é tempo suficiente, né? Domingo nós não vamos trabalhar e aí a gente vem pro próximo, ó. Definir o meu cardápio, então do dia 7 ao dia 8, que são 2 dias, eu vou fazer a minha meta, aqui ó, segunda e terça, eu vou fazer a minha meta de vendas e eu vou fazer também a lista de compras. Por quê? A minha lista de compras, ela é de acordo com a minha meta. Se eu sei como fazer a minha meta, eu sei quantos ovos eu preciso vender, para isso eu sei quantos chocolates eu vou precisar para fazer aquela determinada quantidade de ovos, né? Então a minha lista de compra, ela depende da minha meta, né?
do que eu quero vender. E também a minha lista de compras, ela depende do meu cardápio, porque se eu vou trabalhar com 5 sabores de ovos, então eu sei mais ou menos quais são ali os ingredientes que eu vou precisar comprar para poder colocar na minha lista, tá vendo? Então, todas as datas e a ordem das coisas que eu coloquei aqui, elas fazem muito sentido, tá? Bom, e aí do dia 9 ao dia 12, eu faço as compras, ó. Do dia 9 ao dia 12, eu faço as minhas compras, tá? E aí, aquilo, se você tem dinheiro para investir, você vai fazer as suas compras com o seu próprio dinheiro. Se você não tem, aí fica um pouco mais complicado, você vai ter que ir esperando, né, cair as encomendas para você ir comprando. Bom, vamos lá. Do dia 14 ao dia 19, ó, é o período que vai ser produzido o menu digital, seja por você ou por um especialista, né? Você vai dar uma semana aqui para que ele produza o seu cardápio, porque você já sabe, você já definiu o seu cardápio nas datas anteriores, então você já sabe o que você vai querer no seu cardápio. Então ele vai ter essa semana inteira aqui para poder produzir, tá bom? Para você. No dia 21, você faz o lançamento do seu menu, que é aqui, ó. Na segunda-feira, você vai lançar o seu cardápio de Páscoa, certo? E começar a receber as encomendas. Do dia 28, e aí esse lançamento aqui, ele fica até, deixa eu ver, aqui, ó. Até o dia 10/4. Então, você vai colocar lá nas suas artes que as encomendas vão até o dia 10/4, tá bom? Um exemplo, certo? Então, do dia 28 ao dia 2/4, ó, esse período aqui, eu não coloquei essa semana aqui pra me produzir nada, mas se você tem uma demanda muito grande, você já pode antecipar o que a gente vai fazer na próxima semana, já pode antecipar e começar a fazer nessa daqui. Eu não comecei porque eu tô julgando aqui que nós vamos fazer uma produção tranquila, tá? Então, ó, do dia 28 ao dia 2, aqui, ó, dia 28, 29, 30, 1 e 2, essa semana nós vamos produzir os recheios. Por que os recheios primeiro? Porque os recheios, eles podem ser congelados, então a gente pode produzir com bastante antecedência, porque eles podem ser congelados, tá? Então eu pensei nisso para produzir primeiro os recheios. No dia 10, a gente vai encerrar a nossa agenda de produção, mas claro, se você ainda consegue continuar pegando, pode continuar pegando, tá? Mas eu decidi encerrar mais ou menos uma semana antes da Páscoa, porque a gente vai estar só produzindo, senão a gente vai acabar se atrapalhando, tá? Do dia 4 ao dia 9, a gente vai produzir as cascas, ó. Do dia 4 ao dia 9, uma semana produzindo casca. Uma semana a gente produziu recheio, na outra semana a gente produz casca. Eu coloquei a casca para ser produzida depois, porque eu não sei como que você vai armazenar. Então, como a maioria vai trabalhar com um ambiente que não é climatizado, então é melhor que você produza ela mais fresca para não ficar tanto tempo exposta assim às variações climáticas, né? Ai, tá muito quente hoje, tá muito frio hoje, então eu coloquei para ser produzida depois dos recheios, mas você pode também inverter essa ordem, tá? Depois a gente vem aqui do dia 11 ao dia 14, que é na semana praticamente, ó. Do dia 11 ao dia 14, ó, a gente vai fazer as montagens e as entregas, né, ó. Montagem e finalização. E depois a gente tem aqui somente entrega, tá? Na sexta, sábado e domingo, deixe somente entrega, tá? Não se preocupe em produzir. Se você ficou produzindo todo esse tempo aqui, então, uns 3 dias que antecedem a Páscoa, o ideal é que você só entregue, tá bom? E aí, depois, né, da Páscoa, a gente tem todos esses dias aqui para fazer o pós-Páscoa. Vocês estão vendo como, quando a gente se programa, a gente tem tempo para fazer cada tarefa, a gente tem tempo para realizar cada tarefa. E essas datas aqui, gente, eu cheguei a partir disso aqui.
tá? Eu simplesmente fui vendo o que é 40, 50 dias antes, dá quanto no calendário? E fui lá fazendo a continha de trás pra frente, tá? A gente vai sempre contar, ó, de trás pra frente. Se o dia da Páscoa é aqui, então eu vou contar de trás pra frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, entendeu? Vou contar de trás pra frente pra que eu consiga chegar 40, 50 dias antes, 30, 40 dias antes, 20 a 30 dias antes, 10 a 20 dias antes, na semana e após 15 dias, tá bom? Vocês vão fazer isso sempre, todos os anos. Esse é o planejamento que vocês precisam fazer, tá? E aí a gente vem aqui para a próxima parte da nossa aula. Eu vou trazer aqui algumas coisas para cá, para que você possa visualizar e ficar melhor a compreensão, tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre as formas. Para a gente trabalhar com os ovos de Páscoa, não são necessariamente assim, ter muitos utensílios, mas a forma ela é indispensável, porque é aqui que a gente vai moldar o nosso chocolate, né? E a gente precisa de uma forma para moldar, senão não tem como dar o formato de ovo. Porém, a gente vai encontrar no mercado 2 tipos de forma. Essas forminhas, elas são de acetato. Existem outros tipos de forma, só que é um investimento um pouco maior. Então, nós vamos nos concentrar nessas aqui, nesse tipo de forminha que é barata e é fácil de ser encontrada. Esse tipo de forma vocês vão encontrar facilmente na internet ou em lojas de confeitaria, casas que vendem produtos de confeitaria, tá? E aí, qual é a diferença? Eu quero falar um pouquinho sobre a diferença dessas duas qualidades de forma. Aparentemente elas são iguais, mas não são. Essa daqui, ela é vendida apenas com uma parte só, ó. Ela, tá? E essa daqui, ela tem 3 partes, ó, ela tem essa parte aqui, certo? Essa primeira. Tem uma parte de silicone, que fica aqui no meio, certo? Ó. E tem essa terceira parte que encaixa e ajuda a dar o formato, né, do nosso ovo. Essa é a forma de 3 partes e essa é a forma de uma parte. Eu até coloquei aqui 3 partes e uma parte, para que você possa entender, né, qual é a diferença, qual é a qualidade e uma desvantagem da outra e quais são as formas necessárias para você começar, tá? Vamos lá. Na de uma parte, ela é mais barata, né? Eu consigo comprar por mais ou menos 90 centavos uma forma dessa. Aí você fala, uau, ela é muito barata. É. E quanto que custa mais ou menos essa daqui? Você pode conseguir ela em R$7, R$12, vai depender muito da loja, tá? Então ela é mais cara, certo? Então assim, além dessa diferença de preço, que existe muito grande, porque assim que você julga somente pela diferença de preço, você fala, então eu vou comprar mais barata, porque com a mais barata eu consigo comprar uma infinidade de formas, né? Enquanto da mais cara, meu dinheiro tá curto e eu consigo comprar somente uma, né? Então, assim que você olha essa diferença de preço de uma para outra, você já quer comprar mais barata. Mas calma que a gente vai falar um pouquinho sobre outras características dessas duas formas, tá? Nessa forma aqui de 3 partes, você vai ter mais agilidade. E essa daqui você vai ter mais tempo. Você vai ter mais tempo de preparo, não mais tempo livre, tá? Mais tempo de preparo. Como assim? Ó, por que você vai ter mais agilidade usando essa forma aqui de 3 partes? Porque você vai simplesmente derreter o seu chocolate, fazer a temperagem, caso você vá trabalhar com chocolate nobre, que a gente vai ver daqui a pouco. Você vai pegar o seu chocolate, a sua cobertura, e você vai colocar aqui até a marquinha, que todas essas forminhas de 3 partes, ela vem com uma marcação, dizendo até onde exatamente tem que ir o chocolate. Colocou o chocolate aqui, você vai colocar a parte do silicone, vai colocar essa terceira parte, aperta
levo para a geladeira. Já vai sair de lá a minha casca pronta, sem que eu precise fazer mais nada nela, tá? Se for um ovo simples, é só desenformar, juntar as duas partes e tá pronta. Então, eu tenho agilidade. Enquanto essa, eu tenho mais tempo de produção. Por quê? Eu vou colocar o chocolate aqui. Só que como eu não tenho nada que faça o molde dela, então eu vou precisar girar a minha forminha para que o chocolate vá para todos os lugares, virar a minha forma ao contrário e deixar cair o excesso de chocolate, né, na minha mesa, na minha bancada ou no meu recipiente, e levo para a geladeira. Quando essa casquinha endurecer, eu preciso dar mais 2 ou 3 banhos nela. Por quê? Porque apenas esse primeiro banho que eu dei aqui na minha forminha fez com que a minha casquinha ficasse levemente finíssima, né? Então, eu não consigo nem desenformar. Se eu for desenformar, eu vou quebrar. Eu não tenho uma casca resistente. Eu tenho uma película bem fininha. Então, eu vou ter que voltar aqui, fazer o processo novamente, deixar escorrer, levo para a geladeira. Tiro de lá, deixo escorrer, levo de novo para a geladeira. Então, você fez uma casca em muito mais tempo de preparo do que usando essa daqui. Então, acredite que quando você pode até, não tem problema, eu faço 2, 3, 4 vezes, não tem problema. Acredite, quando você estiver no meio da produção, você vai sentir um ódio mortal dessa casca aqui, dessa forma, e você vai querer comprar essa daqui. Porque você vai ver que você vai abrir a sua geladeira menos vezes, então quando você abre menos vezes a sua geladeira, ela gela mais rápido, as cascas ficam prontas mais rápido, então vai ser muito melhor. Acredite em mim, meu conselho de amiga pra você, não compre essa forminha aqui, que só tem uma parte. Compre essa que tem 3 partes, mesmo sendo mais cara, é mais fácil, é melhor que você tenha 1 ou 2 do que você tenha 20 dessa daqui, tá bom? Bom, mas ainda tem mais um tópico aqui, né, que eu vou escrever agora. Essa de 3 partes você tem mais durabilidade. E nessa aqui ela é uma forma mais sensível, né? Porque quando você compra essa daqui, ela com certeza vai durar uma vida para sempre com você. Ela, por ser mais grossa, ela é mais resistente. Então, mesmo que você coloque 2 ou 3 ou uma pilha de formas em cima dela, ela não vai amassar, ela não vai quebrar. Já essa daqui, ela é tão fininha que se você coloca qualquer pezinho nela que você já amassa, você já quebra, ela trinca. Às vezes, só de você estar desenformando ela, ó, quando você tá fazendo essa pressão, ela já quebra, ó. A minha aqui não dá pra ver, mas ela já está trincada. Entendeu? Então, você tem que comprar todos os anos, praticamente, novas formas dessa daqui. Enquanto essa aqui, você fica 5, 6, 7, 10 anos com ela e ela fica perfeita, tá? Então, as vantagens de uma forminha, de um tipo de forminha para outro, é muito maior, tá certo? E aí, quais tamanhos de ovos você vai precisar comprar? Isso vai depender muito, né, do produto que você vai trabalhar. Mas, ó, vai fazer mini ovos degustação, então, ou ovos infantis. Então, você vai precisar de cascas tamanho 50, 100 ou 150. Esses 3 tamanhos são tamanhos pequenos que você pode trabalhar, tanto para degustação quanto para ovos infantis, né? Quando eu falo degustação, não é dar de graça para o cliente. Eu estou falando sobre mini ovos degustação, que vocês vão aprender em algumas dessas aulas, tá? Mas o tamanho de 50 gramas, 100 gramas ou 150 gramas, ele se encaixa bem nesse tipo de ovo, tá certo? Para quem vai trabalhar com os ovos de colher, eu aconselho os ovos, que pelo menos os tamanhos que mais saem, são os ovos de casca 250 gramas, né? E 350. Esses, pra mim, esses 2 são os que mais saem para ovos de colher. Já para ovo trufado, o de 350 e o de 500 sai bastante ovo trufado. E casca simples, sai todo tipo de tamanho, mas eu trabalharia somente com 250, 350 e de 500 para cascas simples, tá bom? Bom, mas
Isso não é regra, tá? Isso aqui é só uma suposição, é o que deu certo pra mim. Às vezes os seus clientes vão gostar mais de um determinado tamanho, você só vai saber na prática. Se você fosse começar hoje somente com ovos de colher, eu aconselharia que você começasse com os ovos de 250 gramas. Se você fosse começar hoje somente com os ovos trufados, eu aconselharia que você trabalhasse com os ovos de 350, né? E se você fosse trabalhar com o kit degustação, eu recomendaria o de 100 gramas, né? Se fosse para escolher somente um tamanho de casca, eu recomendaria isso. Quando a gente fala que a casca tem 250 gramas, é porque vem aqui na embalagem, tá? Esse daqui não vem, ó. Esse daqui é o vinho de 150 gramas, mas ele não vem aqui na embalagem dizendo. Geralmente vem igual essa daqui. Esse coração aqui tem aqui o número embaixo, 500. É um ovo de 500 gramas. Só que quando a gente fala que o ovo é de 500, é só mesmo a quantidade, a gramatura que vem na embalagem. Quando a gente colocar o chocolate aqui, não vai pesar 500, tá? Vai pesar menos. Se a gente faz as duas partes juntas, elas vão dar mais ou menos ali uns 430, vai depender muito da forma. As duas cascas, tá? Uma só vai dar muito menos. Então, é só para você se basear. Tem muita gente que tem dúvida em relação a isso. No seu cardápio, você vai colocar o peso do seu ovo já montado, não o peso da casca, tá? Você vai ver isso mais na frente, conforme eu for montando, eu vou pesando e vou lhe mostrando. Mas o peso que vai pro teu cardápio é o peso do ovo pronto, tá bom? Isso aqui de tamanho de forma é para nós que vamos produzir as cascas, saber como que a gente vai comprar, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de chocolate, né? Vocês vão ouvir muito as pessoas falando sobre chocolate nobre ou fracionado. É chocolate ou é cobertura? Essa é a principal e a primeira dúvida das pessoas que vão começar a trabalhar com Páscoa. Saber se vão trabalhar com chocolate nobre ou o que é chocolate nobre ou trabalhar com a cobertura fracionada e o que é a cobertura fracionada. Então vamos lá. Eu vou simplificar aqui para vocês, tá? Não vou entrar muito em termos técnicos, mas eu vou falar de uma forma que vocês entendam. Quando a gente fala chocolate nobre ou chocolate puro, o nome já diz puro, né? A gente tá falando de chocolate mesmo, que vem do cacau, que é utilizado sólidos de cacau na composição, que é feito com manteiga de cacau, né? Então a gente tá falando do chocolate verdadeiro, que é chocolate de verdade. Daí a gente tira o nome de chocolate puro ou chocolate nobre. É realmente chocolate. Quando a gente fala de cobertura fracionada, as coberturas fracionadas, elas não têm chocolate, elas não têm uma quantidade suficiente de sólidos de cacau ou de manteiga de cacau para ser considerado chocolate. Então, por esse motivo, são coberturas, tá? Por não ter a manteiga de cacau, né, o sólido do cacau, é um tipo de chocolate que não precisa ser temperado. Ou seja, o que é temperar chocolate? Temperar chocolate é dar um choque térmico nele para que ele volte a endurecer. Se você pegar um chocolate nobre, um chocolate puro, e você derreter e for querer colocar na forminha, você vai ver que você vai levar na geladeira e ele não vai endurecer. Ele pode até endurecer, mas quando chegar em temperatura ambiente, ele vai começar a ficar líquido na mesma hora. Por quê? Porque não foi feito um choque térmico, que a gente chama de têmpera do chocolate, tá? Mas nada mais é que o choque térmico desse chocolate para que os cristais que tem dentro do chocolate se reagrupem, né? E fiquem firmes novamente, tá certo? Já a cobertura fracionada não precisa de choque térmico. É só você derreter e utilizar, certo? Então é mais simples. Onde mora o perigo, né, de usar a cobertura fracionada? O sabor dela não é tão agradável, vamos dizer assim, como é o chocolate, né? O chocolate puro, ele dissolve na nossa boca com mais facilidade, ele não tem um sabor de gordura como algumas coberturas têm.
Então, é muito importante que se você vai trabalhar com a cobertura, você saiba o tipo de cobertura que você vai trabalhar, se ela é ou não de boa qualidade. Precisa ser uma cobertura de altíssima qualidade, se você vai utilizar a cobertura, para que o teu cliente não ache que você está trabalhando com sebo, né? Que é como dizem por aí. Ah, ela está trabalhando com chocolate sebo. Então, para você não levar essa fama, para o seu produto ter qualidade e você vai trabalhar com uma cobertura fracionada, escolha uma boa cobertura fracionada, tá bom? Para você não ter esse risco. Se você for utilizar o chocolate nobre, aí sim você sabe que você vai ter que trabalhar com a têmpera desse chocolate. E mesmo sendo nobre, nem todo chocolate nobre é bom, né? Existe chocolate nobre bom, existe chocolate nobre que não é tão bom. Então você precisa escolher uma boa marca para que você consiga trabalhar com tranquilidade, sem ter reclamação, tá bom? Agora, é mais complicado trabalhar com chocolate nobre em lugares muito quentes, porque ele é um chocolate mais sensível. Então, se tiver uma temperatura muito alta, você vai ter um trabalhinho aí maior, né, no caso de cristalização desse chocolate. Talvez, se você mora num lugar onde não tem ar-condicionado, é muito quente, né? Sua casa é quente, então talvez a melhor opção seja trabalhar com a cobertura fracionada, tá? Ao invés do chocolate nobre. Só que aí você pode trazer todo o sabor do chocolate nobre aonde? Nos seus recheios. Né? No recheio, você pode usar o seu chocolate nobre e na cobertura, né, na casca, você usa a cobertura fracionada. Mas, se você tem um local bom para você trabalhar, você trabalha com ar-condicionado, a temperatura ambiente não é tão quente, trabalhe com o melhor, que é o chocolate nobre. Assim, o seu cliente vai ter desde o início, desde a sua primeira Páscoa, o contato com o melhor produto que você pode oferecer. Mas não há problema algum, tá, gente? Trabalhar com cobertura fracionada. Quando comecei, eu já comecei com o chocolate nobre, porque eu morava em São Paulo e não era tão quente, então eu conseguia trabalhar com o chocolate nobre, mesmo sem ter ar-condicionado. Mas quando eu vim aqui para Maceió, eu cheguei até a fazer alguns ovos de Páscoa para vender, mas aí eu já fui para a cobertura, porque não dava no calor daqui para fazer com chocolate nobre, quando eu não tinha ar-condicionado, tá bom? Ó, então o chocolate nobre, você vai ter mais sabor, né? Mais qualidade. Mas ele também é mais caro, então precisa alinhar isso também com o seu cliente, né? Às vezes a gente quer trabalhar com o nobre, mas o cliente não paga, então a gente precisa ir para a linha de fracionados. Ele também é mais sensível, né? Porque ele derrete mais facilmente. E para trabalhar com ele, você precisa ter mais técnica. Você precisa ter mais técnica para trabalhar com chocolate nobre. E é aí que muita gente tem medo, né? Porque se o chocolate não estiver bem temperado, você não vai conseguir trabalhar com ele. Você vai ter que derreter tudo novamente, temperar de novo. Então muita gente tem medo. Então tem que ter mais técnica. Sabendo a técnica, você consegue trabalhar certinho, tá? Enquanto aqui, o fracionado, você tem menos técnicas, né? Porque é só derreter e utilizar, né? Então você tem menos técnica, você tem mais agilidade, né? Então consegue fazer muito mais rápido, porque é só derreter e utilizar, sendo que o nobre você ainda tem que fazer a temperagem. Você tem mais, ele é mais barato, né? Você sempre vai ver essa diferença muito grande nos valores, né? No preço do chocolate nobre para cobertura fracionada. Esse daí não há o que negar, realmente tem uma diferença. Aqui você também ganha mais resistência, né? Porque é possível trabalhar com lugares muito quentes, em lugares muito quentes, trabalhando com o fracionado. E você vai perder aqui o quê? Que é uma das coisas mais importantes, né? Você vai perder sabor, certo?
Chocolates e coberturas hoje, ó. O chocolate, você encontra chocolate ao leite, chocolate meio amargo, chocolate branco e chocolate blend. O chocolate blend é a mistura do ao leite com meio amargo, né? É um pouquinho dos dois ali para não ficar tão doce nem ficar tão amargo, né? Então é a mistura ali dos dois, é o blend. Você pode fazer o próprio blend, tá? Não necessariamente comprar o blend, que às vezes é mais caro, mas de repente se você tem o ao leite, você tem o meio amargo em casa, é só você mesmo fazer a misturinha, tá? Então você consegue comprar nesses sabores. Tem chocolate rubi, mas aí são chocolates mais caros, né? Mais avançados. Vamos focar aqui nos mais simples, que é o ao leite, o branco, o meio amargo e o blend. E aí você consegue encontrar tanto em barras, que é aqui assim, ó, esse daqui é da Master Martini, quanto você consegue encontrar em pastilhas, tá? Que já é ele é em disquinho, ou em diamante, ou em gotinhas. Você consegue encontrar desses dois jeitos. Qual é a diferença? Na realidade não existe diferença, a diferença mesmo tá no preço. Porque como esse daqui é mais fácil, né, de utilizar, porque você já vai colocar ali, já vai pesar, já vai colocar no potinho a quantidade certinha que você quer, sem precisar picar, então geralmente ele é mais caro. Quando você tá usando em barra, aí você precisa cortar, né, separar ali a quantidade que você quer, então ele acaba sendo mais barato, mas você tem essa perda de tempo para cortar. Mas isso aí é coisa simples, né, que você vai decidir qual que vai trabalhar, se é com em barra ou se é com as gotas, mas os dois vai dar o mesmo resultado, tá bom? E aí o fracionado, a mesma coisa, você tanto vai encontrar ele em barra, quanto você vai encontrar ele em discos, né, vai depender muito da marca que você vai encontrar, só que as coberturas você vai encontrar uma variedade de sabores a mais. Por exemplo, essa daqui tem sabor de morango, então ela, além de ser rosinha, né, ela tem o gosto de morango. Tem também coberturas fracionadas de limão, de laranja. Você vai encontrar várias no mercado de vários sabores, além dos sabores tradicionais do chocolate, tá? Então isso aí é bem legal para você trazer um diferencial. Sabendo escolher uma boa cobertura, você vai ter um bom resultado. Essa daqui é a melhor cobertura que eu já provei na minha vida, porque não tem nada de gosto de sebo, de sabão, nada disso. É realmente uma qualidade muito boa. Por isso que eu falo, vai trabalhar com a cobertura fracionada, escolha uma boa qualidade, tá? Essa daqui é da Master Martini. Então, é só derreter e utilizar, no caso do fracionado. E no caso do nobre, você precisa dar o choque térmico, tá? Então, é isso. Mais ou menos, gente, o que mais, assim, sai, que eu posso dizer pra vocês, o campeão de vendas é o meio amargo, pelo menos, assim, dos meus clientes. Mas vocês que vão ter que definir. Comprem em maior quantidade o ao leite, né, o meio amargo, pouco do branco. E aí você vai sentindo, de acordo com as encomendas de vocês, qual é o chocolate, o tipo de chocolate ou o tipo de cobertura que vai sair mais, tá bom? Bom, gente, então, ó, aqui eu listei aqui alguns pontos, né, pra vocês, pra gente ir pra próxima etapa agora da nossa aula, que vai ser a receita. Vou preparar aqui pra vocês um recheio muito pedido, que é de Ferrero Rocher, só que eu vou fazer de uma forma que ele renda mais, né? Para que ele não fique um recheio tão caro. Então, vamos acompanhar que essa aula tá maravilhosa. Bom, então vamos começar a parte do recheio que eu preparei hoje pra cá, pra essa aula, que é o recheio de Ferrero Rocher. O recheio de Ferrero Rocher, gente, nada mais é, né, do que o creme de avelã, que a gente conhece, creme de avelã de chocolate. Porém, se a gente for colocar só creme de avelã de chocolate no nosso recheio, vai ficar muito caro. Vai ficar um ovo muito caro. Então, esse recheio que eu trouxe aqui é uma opção mais barata para que você possa fazer o seu recheio, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai utilizar? Vamos usar, sim, o creme de avelã. Então, é preciso uma quantidade, né? Tá aqui, ó, na receitinha ao lado, do creme de avelã de chocolate. Nós vamos fazer esse recheio na batedeira. Ele tanto pode ser usado
para ovo de colher como para ovo trufado. Eu prefiro somente utilizar em ovo de colher, tá? Então, eu coloquei aqui o creme de avelã, eu vou colocar o creme de leite, certo? Ó, creme de leite ou creme culinário. Vou colocar aqui. Esse daqui que eu tô usando é creme culinário da Master Martini, mas pode ser também creme de leite, tá? E aí eu vou colocar aqui também, ó, aqui eu tenho avelã triturada, certo? Mas você pode utilizar amendoim, que é uma versão mais barata. Então, eu vou colocar aqui também no meu creme, certo? E o segredinho desse recheio, para ele ficar mais aerado, com mais volume e render mais, é a gente colocar emulsificante para sorvete, tá? Esse emulsificante vai fazer com que o meu recheio ganhe volume e tenha um rendimento que eu não teria usando somente o creme de avelã, tá certo? Então, eu vou conseguir trabalhar com esse recheio, que é um recheio mais caro, mas não vou elevar tanto assim o custo do meu produto, tá? Agora é só a gente mexer isso aqui em velocidade baixa primeiro, depois em velocidade máxima, tá? Prontinho, ó. Deixa eu mostrar pra você quanto que esse recheio ganha volume. Ó, ele fica nessa textura aqui, podendo ficar um pouco mais molinho ou um pouco mais firminho, tá? Mas ele fica mais aerado, ó, mais levinho, certo? E com um rendimento que a gente não conseguiria somente com avelã. Então, eu consigo quase que dobrar o volume dele fazendo dessa forma, certo? Se eu fosse fazer só com creme de avelã, eu iria ter um recheio mais caro. É possível tirar o emulsificante? É possível. Você tira, só mistura os outros ingredientes e utiliza. Mas você vai ter um recheio mais caro, tá bom? Ó, aqui eu tenho um recheio bem mais barato. Olha só, que maravilha, né? E aqui eu consigo tanto rechear ovos de colher, quanto eu consigo trufar. Porque ele fica, ó, num ponto bem bacana, tá vendo? Pra gente comer de colher. É um recheio rápido, prático de fazer, né? Não demora. Aqui eu vou transferir, ó. E a gente vai utilizar esse recheio aqui na montagem de um delicioso ovo. Depois que esse recheio descansa, ou você leva ele na geladeira, ele tende a firmar mais, tá? Se você não quer que ele continue cremoso, é só você colocar mais creme culinário ou creme de leite e bater novamente na batedeira. Aí ele vai ficando mais fluido, tá certo? Esse daqui, quando ele esfriar, ele vai ficar um pouco mais firminho. Falando sobre validade, esse é um recheio que eu aconselho que ele fique em geladeira. Então, na geladeira, ele fica até uns 7 dias em geladeira. Em temperatura ambiente, ele vai ficar 1 dia, tá? Então, como o ovo de colher a gente pode guardar na geladeira, você vai aprender ao longo do curso, é tranquilo a gente rechear os nossos ovos com esse creme aqui, no caso do ovo de colher, porque ele vai ficar na geladeira, é tranquilo, tá? Você pode congelar, caso você queira também, é só cobrir com plástico filme, dar algumas voltas e levar para o seu congelador, que ele fica lá 30 dias tranquilamente, tá bom? E agora a gente vai fazer uma versão do bombom Ferrero Rocher caseira. Na realidade, vai ser um brigadeiro de Ferrero Rocher delicioso,
que para quem não quer comprar o bombom ferreiro mesmo, ou não encontra na sua cidade, vai poder fazer esse daqui que vai ficar uma delícia, tá? Então vamos lá começar. Eu vou colocar aqui na minha panela o leite condensado. Nós vamos fazer uma base de brigadeiro, tá? Vamos colocar o chocolate em pó, 50% cacau. E aí eu vou misturar esses dois ingredientes até dissolver, tá? Então vem aqui, ó, misturo bem, pra não ficar nenhum pozinho. Pronto, misturei bem, ó, tá todo dissolvido o chocolate em pó. Agora a gente vai colocar o creme de leite ou creme culinário. Se você for usar creme culinário, eu vou sugerir o da Master Martini, que é delicioso. E nós vamos mexer até chegar no ponto de brigadeiro de enrolar, tá? Só depois que chegar no ponto é que eu vou colocar o meu creme de avelã e vou falando pra você tudo que a gente vai fazer, tá bom? Então vamos lá mexer direitinho, mexer muito bem. Vou ligar aqui o meu fogo. E nós vamos ficar mexendo isso aqui até chegar no ponto de brigadeiro de enrolar. Qual é esse ponto? É quando se soltar completamente da panela, quando você não vê mais nada grudando na panela, ficar totalmente soltinho o seu recheio, aí sim ele tá no ponto de brigadeiro, tá bom? E quando você levantar a espátula, que ele cair em um bloco só, aí é o ponto de brigadeiro de enrolar, tá bom? Enquanto isso, vamos lá mexendo. Já estamos chegando no ponto, né, de brigadeiro. Vou mostrar pra você qual é esse ponto, ó. É quando ele fica todo soltinho do fundo, ó, tá vendo? Não grudou nada. Então, eu posso mexer aqui, vou mostrar novamente pra você esse ponto, mas fica completamente solto da panela, ó. Não gruda, tá vendo, ó? Ele fica completamente soltinho, tá? Esse é o ponto de brigadeiro de enrolar. Então, a partir daqui, a gente vai saborizar. Até então, a gente só tem um brigadeiro de chocolate tradicional, né? Agora, a gente vai saborizar. Como que a gente faz essa saborização? Colocando o nosso creme de avelã, ó, maravilhoso, aqui no nosso recheio e misturando, tá? Você pode fazer isso com o brigadeiro frio ou com o brigadeiro depois que ficar pronto. Só não pode colocar essa saborização antes, senão pode talhar o seu recheio, tá? Então, eu vou misturar aqui. E aí, eu já tenho um brigadeiro de avelã, né? Um brigadeiro saborizado. Certo? Agora, o que a gente precisa fazer? Deixar isso aqui esfriar, para que a gente possa transformar esse brigadeiro aqui num bombom de ferreiro. Então, vamos lá, transferir isso aqui. Eu fiz pouca quantidade, mas você pode fazer mais quantidade, tá? Pode dobrar e fazer uma receita maior. Dobrar, triplicar. Pronto. Agora, a gente precisa cobrir com plástico filme em contato para não criar uma película no nosso brigadeiro aqui de avelã. E eu vou deixar esfriar. Quando esfriar, eu volto pra gente terminar.
Passado um tempinho, né, o meu brigadeiro de avelã já esfriou completamente e agora a gente vai fazer as bolinhas para tornar esse brigadeiro num bombom de ferreiro. Então, o que a gente vai precisar? Aqui eu vou utilizar para rechear o meu brigadeiro avelã tostada, certo? Ó, e sem a pele. Essa avelã aqui, eu tô usando essa que eu comprei aqui, que eu comprei não, na realidade eu ganhei essa daqui. Ela vem 1 kg nesse pacote, é da Master Martini, tá? Já vem embaladinha, vácuo, tostada e sem a pele, tá bom? Então, vou usar essa avelã aqui inteira, porque dentro do Ferrero Rocher também tem uma avelã. Caso você não ache avelã e você quiser usar amendoim ou castanha, você pode até utilizar. Não vai ficar igual, mas dá pra utilizar também, tá bom? Então, nós vamos começar, ó, pegando um pouco do brigadeiro que a gente fez, certo? Mais ou menos umas 15 gramas de massa, tá? A gente vai abrir, ó, e vai colocar uma avelã dentro, certo? Ó, vamos fazer assim, e aí a gente fecha e vamos bolear como se fosse um brigadeiro, tá? Aqui eu tô fazendo com essa luva, que é um pouquinho mais difícil, mas aí na sua casa pode fazer sem a luva, passa só um pouquinho de manteiga nas mãos, tá? Ó, fez as bolinhas, você vai deixar reservado e você vai fazer isso com todo o seu brigadeiro de avelã, tá bom? Agora que já tá todos os brigadeiros boleados e recheados com as avelãs, rendeu 15 unidades. Agora a gente vai banhar para deixar mesmo com a aparência do ferreiro. Aqui eu vou usar avelã triturada, mas você pode estar utilizando também amendoim, certo? Ou castanha. E eu vou colocar aqui no meu chocolate. Esse chocolatezinho já está temperado, mas você vai aprender a temperar na aula de amanhã, tá? E você também pode utilizar a cobertura fracionada. Aqui eu tô usando o chocolate nobre temperado. Então, nós vamos colocar um pouco dessas avelãs e aí você vai misturar e você vai ver se não tem uma quantidade certa, tá? Você pode colocar bem a gosto. Se você quer mais encaroçadinho, você coloca mais avelã. Se você quer menos, você coloca menos, tá? Vou colocar mais um pouquinho aqui. Vou misturar. Você vai ver o quanto fica parecidinho com o Ferrero Rocher tradicional. Ó, tá vendo? Agora a gente vai banhar os nossos brigadeiros. Eu já coloquei aqui os meus brigadeiros em cima de um papel manteiga, porque vai ser aqui que vai ficar secando. Mas você pode colocar também em cima de um tapete de silicone, tá? Ou simplesmente em cima de uma superfície untada com manteiga ou óleo, tá bom? E com a ajuda de 2 garfinhos, vamos lá pegar aqui, ó, uma bolinha de brigadeiro. Vamos colocar aqui no chocolate, banhar. Levantou, você vai dar algumas batidinhas, ó, pra tirar o excesso de chocolate. E a gente coloca aqui em cima, ó. Olha como fica bem lindo, né? A gente vai fazer exatamente o mesmo processo, ó, em todas as bolinhas, certo? Ó, bate pra tirar o excesso. E aqui você pode levar na geladeira, mais ou menos uns 5 minutinhos, já vai ser suficiente para fazer uma casquinha e deixar esse bombom aí bem crocante. Prontinho, todos banhados. Agora eu preciso levar na geladeira por alguns minutos para que fique sequinho essa casquinha. E aí sim eu volto para te mostrar como que ficou por dentro o nosso bombom de ferreiro. Prontinho, já endureceu e agora eu vou cortar para você ver. Olha como fica lindinho, perfeitinho, né, o nosso bombonzinho. Agora é só a gente cortar para você dar uma olhadinha como que tá por dentro. Olha só, que coisa mais linda o nosso brigadeiro bombom de Ferrero Rocher. E aí você vai poder usar para decorar os seus ovos, né, os seus ovos de colher, ou colocar como recheio ali num ovo simples. Então vai ficar muito legal, tenho certeza, e não sai tão caro como comprar o bombom mesmo Ferrero Rocher.
Chegamos ao fim da nossa primeira aula. E que aula foi essa, né? Foi muito conteúdo, foi muito incrível, muita parte teórica, mas fundamental para quem quer realmente ter uma Páscoa de sucesso, né? Eu vou enviar um PDF no final do nosso evento. Eu vou enviar um PDF com resumo aqui das nossas aulas, das nossas receitas, tá? Vou mandar lá no grupo VIP do WhatsApp, tá bom? Não fica triste com o fim da nossa aula, porque amanhã nós temos outra aula recheada de conteúdo, tá? Tá aqui o conteúdo da nossa aula de amanhã, que nós vamos aprender cardápio, testes, derretimento, temperagem, moldagem, ganache de morango e a benta de leite ninho. É realmente muita coisa, tá? E amanhã também vou falar um pouquinho mais sobre o nosso curso completo, que é o Refinados 3K, mas isso é conversa somente para amanhã, tá bom? Um beijo e até lá!